E aí galera, boa noite, tudo bem? Como dito em sala, eu disse que eu ia gravar um vídeo sobre números complexos e técnicas de Birolfini para vocês. Então eu estou fazendo esses dois vídeos para justificar essa falta que não deu tempo de dar. E, e qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar para mim pelo WhatsApp ou pelo Facebook, não sei se vocês me têm. Mas eu vou fazer a aulinha agora. E qualquer ocasião assim, vocês podem me procurar, podem falar comigo, que é nós, beleza? Então, o que seria um número complexo? Bem, então, de início, a gente pode começar com uma ideia inicial do que seria número complexo. Então, assim, primeiro, vou para vocês, o que seria a raiz de 16? 4, não é? Por quê? 4 ao quadrado dá 16. Quanto que é a raiz de 25? 5. Por quê? 5 ao quadrado dá 25. E o que seria a raiz de 1? 1, porque 1 ao quadrado é 1. Ah, mas aí vocês vão e me respondem isso. Quanto que vale a raiz de menos 1? Ou seja, eu estou pensando no número que quando eu elevo ele ao quadrado, dá menos 1. A gente sabe, meio cansado de saber que, tipo assim, todo número quando eleva ele ao quadrado, vai dar um número positivo. Não tem como ele dar menos 1. Então, assim, a matemática ela cresce a partir desses problemas, certo? Então, assim, ela vai desenvolvendo a partir de coisas que já existem e às vezes cai num problema, teoricamente. E cai em situações que eu não consigo achar um número que quando eu elevo ele ao quadrado dá menos 1. Eu não consigo resolver isso. Então, quando a gente trava nessas certas ocasiões, a gente cria uma nova matemática. A gente, em si, cria um novo mecanismo de resolução de problemas de forma a sanar essa dúvida. Então, assim, para poder tirar essa incógnita daqui, eu não sei que número que é esse, a gente fala que esse número é um número i. Ou seja, i, na verdade, é um número que quando eu elevo ele ao quadrado, dá menos 1. É criado esse número. E a partir da criação desse novo número, a gente tem um novo ramo da matemática, que seria a introdução da teoria dos números complexos, certo? Então, assim, um número complexo ele é da forma z igual a mais bi, certo? Então, o que é esse a, quem que é esse b? Então, assim, o número complexo ele pode ser escrito dessa maneira aqui, onde o a e o b são números reais. E mais ainda, deixa eu focar, foca. Aí. A gente fala que o a ele é a parte real do número complexo. O b a gente denota ele como sendo a parte imaginária do número complexo. Certinho? Então, assim, existem duas partes. O número complexo ele é escrito dessa maneira aqui, onde o A e o B são números reais, e a gente só denota, a gente fala que um é a parte real do número complexo e a outra é a parte imaginária dele, certo? Aí tem como nós imaginarmos esse número complexo de uma forma geométrica, certo? O que é o polinômio? O que é esse número complexo num plano, certo? Como é o desenho desse número aqui? Assim, esse número foi criado também um plano que é idêntico ao plano XY, certo? Só que esse plano é dividido em duas partes: a parte real do número complexo e a parte imaginária dele, certo? Aí, como ele é denotado como sendo A mais BI, a gente fala que A é a parte real, então ele tem uma coordenada A aqui, ó, a parte real do número complexo. E o B seria a parte imaginária, que teria uma altura B aqui, ó, certo? Daí a gente tem uma coordenada. Mas mais que isso, o número complexo seria um vetor
que parte da origem e chega a esse ponto AB real imaginário. Beleza? E geometricamente, o número complexo nada mais é que um vetor, certo? De coordenada AB. Beleza? Aí, quando a gente fala sobre vetor, é interessante a gente falar sobre o tamanho dele, ou seja, o módulo desse vetor, certo? Vocês concordam que se eu tirasse vocês concordam que isso aqui seria um triângulo retângulo? Ó, aqui na origem, esse ponto e esse ponto A0 aqui, eu posso tirar um triângulo retângulo dele, não é? De que forma? De que forma? Aqui mede B, concorda? Porque aqui é a distância, é o tamanho da origem a esse B. Então aqui mede B, aqui mede A, né? Mesma ideia. E aqui é o que a gente denota de módulo de Z, ou seja, o tamanho do vetor, dessa distância aqui, certo? Aí eu quero saber quanto que vale isso. Por Pitágoras, a gente consegue estabelecer essa relação. De que forma? Aqui, ó, o que Pitágoras fala? Que hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Só que a gente não quer o Z. Só que a gente não quer o Z ao quadrado. A gente quer o Z. Então, se eu tirar a raiz de ambos os lados, eu vou ter que Z, o módulo de Z vai ser B ao quadrado mais A quadrado. Aí tem aquela ideia, mais ou menos. Só que, tipo assim, eu estou mexendo com o tamanho. Então, eu só considero o lado positivo. Então, fica raiz de B quadrado mais A quadrado. Esse aqui é o tamanho do vetor AB complexo. Tranquilo? Aí, falando geometricamente, a gente pode começar a falar sobre as operações, que teoricamente seriam os mais importantes. Operações com números complexos. Certo? Como é que eu posso operar um número complexo com outro? Então, assim, se a gente pega exemplos de número complexo, quais são exemplos de números complexos? Então, ó, 1 mais 2i é um número complexo. Qual é a parte real dele? 1, certo? Só lembrando, o número complexo ele é escrito dessa maneira aqui. A mais bi. AB real. Tranquilo? Certinho. Então, aqui. Um Z1 aqui. Meu primeiro número complexo. Como que ele pode ser escrito? 1 mais 2i é um número complexo. 1 é real. 2 é real. Então, isso aqui é um número complexo. Um exemplo, né? A gente pode ter também, tipo, 2 menos raiz de 3i. Nossa, que trem feio, caralho, feio. Mas ainda é um número complexo. Por quê? É um A mais BI, onde o A vale 2, que é a minha parte real vale 2. Minha parte imaginária vale menos raiz de 3, que seria o B. Certo? Ah, mas aí, e se eu tivesse isso aqui, Pedro? Isso aqui é um número complexo? É. Aqui, nesse caso, quanto que vale minha parte real? 0, certo? Porque é A mais BI, então é 0 mais pi. E o meu B, que é a minha parte imaginária, seria o valor de π. Beleza? Ah, Pedro, e se eu tiver isso aqui? Isso é um número complexo? Isso aqui é um número complexo? É. Por quê? Ele também é escrito como um A mais BI, mas nesse caso aqui, o meu A, a parte real, vale 3. E a parte imaginária? 0. Então a gente pode falar que todo número real também é um número complexo? Sim, é. Quando a gente fala de número complexo, na verdade, se criou um novo conjunto e novas teorias foram criadas a partir dele. Então, assim, quando a gente tinha os números reais, a gente tinha um conjuntão. Todos os números estavam aqui. O π estava aqui, o Euler estava aqui, raiz de 3 estava aqui, o 1, o 0, o 3, 1 milhão, né? 100 mil nesse caso aqui, mas tudo bem. Só que aí, quando a gente cai nesse tipo de problema aqui, ó, a gente nasceu um outro conjunto, que seria o conjunto dos números complexos, que encaixa todos esses outros que a gente já falou aqui. Beleza? Esses números aqui estão todos aqui dentro. Fechou?
Beleza? E como é que é a operação de um número complexo com outro? Então, assim, se eu pegar esse Z1 aqui, o Z1 é 1 mais 2i, e eu quero somar ele com, por exemplo, o Z2, como é que eu somo dois números complexos? Eu vou somar a parte real com a parte real e a parte imaginária com a parte imaginária. Então, a soma desses dois aqui, Z1 mais Z2, fica sendo 1 mais 2i, né, que é a primeira parte, é o Z1 mais 2 menos raiz de 3i, que é a segunda parte. Então, o que eu faço? Somo parte real com parte real, 1 mais 2, 3, e somo parte imaginária com parte imaginária. Mais 2 menos raiz de 3, eu deixo indicado, né? Que eu não consigo fazer essa operação. Se o raiz de 3 fosse, por exemplo, 3 aqui, faria 2 menos 3, daria menos 1i, beleza? Só que quando eu não tenho, como eu não tenho diminuir essa subtração aqui, deixa indicado. Então a soma dos dois polinômios dá isso aqui, perfeito? Aí a gente pode falar também sobre produto entre os polinômios, os números complexos. Suponha que o Z1 seja 1, suponha não, como do exemplo aqui, a gente vai fazer como se fosse do exemplo. Raiz de 3i, certo? Eu quero fazer o produto desses dois números complexos. O que eu faço? Distributiva, aquela mesma ideiazinha, certo? Aplica o chuveirinho ali, aplica o chuveirinho, cortou. E cortou não. E resolve o restante, certo? Então fica 1 vezes 2, 2. 1 vezes menos raiz de 3i, menos raiz de 3i, certo? 2i vezes 2 daria mais 4i. E 2i menos raiz de 3i daria menos, né? Menos 2 raiz de 3 i ao quadrado. Aí uma coisa muito interessante, muito importante nesse caso. Vocês lembram quanto que vale i quadrado? Menos 1, né? Aqui. Isso. I quadrado é igual a menos 1. Então, quando a gente tem i quadrado, então esse que era menos aqui, ó, menos 2, se torna mais. Por quê? I ao quadrado vale menos 1. Então fica 2 menos... Aí eu já vou fazer essa conta aqui, ó. Raiz de 3i mais 4i, eu vou somar também. Só que aí eu vou deixar indicado. Que ficaria menos raiz de 3 mais 4i. Beleza? Aí, aqui, ó, fica menos, com esse menos aqui dá mais raiz de 3. Perfeito? Então, o produto desses dois polinômios vai dar o quê? 2 mais 2 raiz de 3 mais 4 menos a raiz de 3i. Perfeito? Esse aqui é o produto de um polinômio com outro. Fechou?